Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje, no nosso papo do Onco Nutri Amor. Esse canal, essa forma de comunicação que eu criei com vocês, nutricionistas e estudantes de nutrição que têm interesse em nutrição oncológica, para a gente falar, discutir sobre nutrição oncológica e o mais importante, sabermos juntos como a gente vai ajudar a quem precisa, que acabou de receber um diagnóstico ou está já em tratamento oncológico. Meu nome é Patrícia Arraes, eu sou nutricionista oncológica, especialista pelo INCA, já com prática há 20 anos em oncologia, e hoje eu vou falar para vocês, porque tem um vídeo que eu falo sobre os passos iniciais para o tratamento oncológico, para o atendimento em nutrição oncológica. E ali eu falo dos estadiamentos do tumor, que é a classificação de TMN, onde a gente vê tamanho tumoral, número de metástases, tamanho de metástase ou presença de metástase, na verdade, ou comprometimento de linfonodos. Mas quando a gente pensa em oncologia, a gente também tem a classificação de estágios. Então a gente tem o estádio e os estágios, que é o processo de carcinogênese, que é fundamental para que a gente compreenda o processo de carcinogênese, até para a gente entender lá na frente o desfecho de que forma tratar. Quando eu falo que é diferente tratar um paciente que está extremamente consumido, com perda de reserva adiposa e muscular, daquele outro paciente que está com sobrepeso e obesidade, é porque a gente tem relações diferentes aí também nesse processo de carcinogênese, e isso pode também nos ajudar em todo o processo. O câncer, é uma doença crônica não transmissível que figura, entre outras, como uma das principais causas de mortes no mundo. No Brasil, em média, 72% dos brasileiros morrem por doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente tem um potencial causal de morte extremamente alto e o câncer está figurando entre essas situações. E quando a gente fala em doenças crônicas não transmissíveis, é interessante que a gente compreenda que muitos dos fatores que causam as doenças crônicas não transmissíveis são os fatores de vida, o estilo de vida e os fatores modificáveis, aqueles que a gente pode modificar. Se a gente quiser e fizer um somatório do fator causal para câncer, e a gente olhar lá no gráfico torta do INCA, onde mostra que 30% do fator causal para câncer é causado por má alimentação, 5% por inatividade física e sedentarismo. Se a gente somar esses 30% de escolha alimentar inadequada, hábito alimentar inadequado, com 5% de sedentarismo, a gente tem 35% de fator causal extremamente modificável na nossa população. Quando a gente olha fator causal cigarro, tabagismo, ele responde a 30% do total dos cânceres como um fator causal. E aí, a alimentação, o sedentarismo, de forma aumentada, acima do cigarro, causando câncer. Já tem alguns números americanos mostrando que já temos 40% desses fatores de risco sob a responsabilidade de má alimentação. Então, a gente já tem dados muito claros sobre a relação direta desses agentes promotores. São oncopromotores, que vão interferir diretamente nesse estagiamento do tumor. Quais são os 3 estágios do tumor? Os estágios de iniciação, promoção e progressão tumoral. Iniciação tumoral é onde realmente tudo se inicia. Ali está a célula, algum agente vai iniciar naquela célula um erro em seu DNA. Aí a gente começa a ter um erro naquela célula. Por vários motivos, por alguns motivos, a resposta de reparo celular daquela célula não funciona. E a gente tem uma condição
continuação da exposição dessas células, das células próximas a esse agente promotor, a ponto desse agente promotor continuar, obviamente, entrando em contato, agredindo essa célula, fazendo mudança dessa característica desse DNA, não só dessa célula, mas de outras células, e, repito, esse agente promotor sendo continuado, e aí a gente sai então do estágio de iniciação e vai para o estágio de promoção tumoral. Tanto na fase de iniciação quanto na promoção, é possível que sistemas de defesa e reparo organizem aquele erro, selem aquele erro para que ele não progrida. Nesses dois primeiros estágios, há a possibilidade de agentes acabarem com essa progressão de doença. Os alimentos, os compostos bioativos têm o poder de interromper esse processo, tanto na iniciação quanto na promoção. Também de forma continuada, da mesma forma que um agente oncopromotor pode pegar e ficar causando essas alterações de DNA, esses reparos e esses freios desses erros também têm que ser contínuos, continuados. Hábito alimentar, do que a gente gosta de fazer, gosta de falar e gosta de trabalhar. Hábito alimentar. Ao contrário, né, em relação ao hábito alimentar, também é verdadeiro, porque uma má alimentação pode funcionar como um agente oncopromotor e também produção hormonal naqueles indivíduos que são sensíveis à ação de hormônio. No caso das mulheres, por exemplo, o câncer de mama majoritariamente é câncer de mama hormônio positivo, seja estrogênio positivo ou progesterona positivo. É o câncer mais comum entre elas, né? Entre o tipo. E aí, para elas, há uma sensibilidade positiva a essa presença hormonal. Quanto mais tempo elas estão suscetíveis na presença desse hormônio, maior a probabilidade de iniciação e promoção tumoral nessa mulher. Assim como má alimentação também pode desencadear, estar responsável com todos esses processos, como eu falei. E aí, se a gente tiver um somatório de uma mulher hormônio sensível com uma mulher com má alimentação, a gente tem dois fatores associados, então, interferindo em iniciação e promoção tumoral. O último estágio é o estágio de progressão, quando a célula então já está com modificação, já tem alteração, já tem várias células vizinhas que têm esse tipo de alteração e nesse caso os compostos bioativos já não são capazes de frear esse processo nesse paciente. E aí a gente tem o terceiro e último estágio, que é o estágio da progressão, onde há um descontrole e um aumento de forma desenfreada, acelerada dessas células que têm esses defeitos no DNA. Nesse momento, compostos bioativos já não são capazes mais de fazer com que essas células se desenvolvam. A gente já tem aí o processo de câncer instalado, que já pode ser diagnosticado? Não. A gente tem esse estágio inicial de doença que pode perdurar por anos até o indivíduo fazer ou um exame ou ir fazer uma avaliação, ou ele tem uma queixa e aí descobre o câncer. Esse tempo entre a iniciação e o diagnóstico pode durar por anos. E aí o paciente chega então até o diagnóstico, que também depois do início dos sintomas, se for uma doença com sintoma, ainda demorar a ser diagnosticado, o que infelizmente é relativamente comum em oncologia. Já entendido esse estágio, né, que é o estágio da progressão, a massa tumoral, então, pode criar até uma vascularização própria, criar, né, e ter a sua terceirização energética através de angiogênese e uma mudança da
configuração, para o seu comportamento ali, do seu terreno biológico, digamos. E aí, dessa forma, essa massa tumoral começa a se comportar de forma completamente independente, diferenciada dentro do hospedeiro. E aí a gente pode ter um tempo relativamente longo até o diagnóstico e o paciente começar então a apresentar esses sintomas. E aí, quando do diagnóstico, muita coisa é explicada. Como eu falei, a gente tem a produção também de proteínas de resposta inflamatória, que aí já podem ser produzidas com a presença então dessa massa tumoral no corpo, que vai explicar muitos dos sintomas como anorexia, perda de peso, alteração do peso nesse paciente aí já com o diagnóstico. É uma associação de sintomas que vão ser explicados por esse estágio, né, do paciente já com o diagnóstico. Dentro dos fatores, né, que podem ser oncopromotores, o cigarro é um que ele responde às três, né? Ele tem importância na causalidade dos três estágios, tanto iniciação, quanto promoção, quanto progressão tumoral. Sabidamente, né, um importante causador aí, ele responde muito nessa história de causalidade de câncer, por isso as campanhas são tão importantes para que a gente compreenda, né, que a quantidade de carga tóxica que tem no cigarro e que pode causar doença não só para aquele indivíduo que faz uso, como também para as pessoas que estão ao redor daquele indivíduo. Obviamente que também a gente pode pensar nesse indivíduo que tem o hábito de fumar, não tem um hábito alimentar que é um hábito alimentar que possa fazer proteção contra aquelas ações danosas do cigarro, que é também a mesma explicação para aquele bebedor crônico, né? Para aquele indivíduo que faz ingestão de bebida alcoólica contínua em quantidade de moderada a alta. Então, o álcool e o cigarro estão diretamente relacionados aos cânceres. O cigarro, por conta das suas substâncias tóxicas inaladas, e também essas substâncias entrando em contato com a cavidade oral, né, com a parte alta do tubo digestório, e o álcool também, da mesma forma, podendo fazer lesão em cavidade e também por conta da sua carga tóxica hepática, na produção de acetaldeído, que aí vai causar e pode explicar também os cânceres de fígado, por exemplo. E aí, dentro dessa concepção, né, a gente pensando naquele indivíduo que ingere uma quantidade de álcool contínua, como eu disse, dificilmente ele ingere os alimentos que são os alimentos protetores. Então, ele tem uma intoxicação, né, do fígado por conta do consumo do álcool, muito possivelmente com uma redução dos alimentos que são os alimentos protetores, ricos em compostos bioativos que poderiam bloquear essa possibilidade. Então, a associação dessas duas situações torna, né, uma possibilidade maior da gente ter uma relação com os cânceres de cabeça e pescoço, câncer hepático, com esse hábito de consumo alcoólico aumentado. Dentro de hábitos, né, a gente tem também a diminuição de alimentos protetores relacionados com a causalidade maior, por exemplo, de câncer de cólon e reto. É sabido, né, saiu um trabalho recentemente falando, eu coloquei até no Colorindo Laço sobre o laço azul marinho de câncer de cólon e reto, o trabalho falando sobre relação de hábito alimentar e diagnóstico de câncer de cólon e reto. Indivíduos que têm uma ingestão diminuída de vegetais, né, e frutas e também de iogurte e de fibras têm maior propensão a ter o câncer de cólon e reto por conta desse fator protetivo que tem as fibras e também os compostos que estão ali presentes. Então, a gente tem também uma relação protetiva e o contrário também é verdadeiro. Naqueles indivíduos que não ingerem, a gente tem um potencial
nesses indivíduos a gente ter mais esses diagnósticos, né? E normalmente, como eu falei, a gente tem uma associação dessa história, a gente tem uma associação dessa causalidade. Aquele indivíduo que tem um hábito alimentar inadequado é um indivíduo, por exemplo, que também está com sobrepeso e obesidade porque não faz atividade física. Sobrepeso e obesidade têm uma relação direta com os cânceres por motivos de causalidade metabólica. Há uma modificação do comportamento metabólico corporal que faz com que a gente tenha uma produção diferenciada hormonal que vai explicar a relação entre obesidade e cânceres. Repetindo, com baixa ingestão de alimentos protetores. Nesses indivíduos, pensando em câncer de cólon reto também, pensar neles com o consumo de carne vermelha e embutidos, né? A carne vermelha reconhecidamente tem uma relação, o seu consumo em excesso com os cânceres, né? Com alguns tipos de cânceres, por conta de substâncias específicas que vão atuar aí na causalidade da doença. E os embutidos também, por conta dos nitritos, nitratos, nitrosaminas, que fazem lesão e já são substâncias que são reconhecidamente cancerígenas. Na carne vermelha, a gente tem as aminas heterocíclicas, por exemplo, como um dos causadores, um dos responsáveis pela probabilidade de um indivíduo vir a ter câncer. Dentro da gente pensar nesse indivíduo que tem mau hábito alimentar e relacionar isso com obesidade, a obesidade é uma situação extremamente inflamatória. E na presença de inflamação também são produzidas aquelas citocinas, né, as interleucinas. No caso da obesidade, interleucina 6 e também fator de necrose tumoral alfa. Então a gente tem aí uma associação de histórias que podem se unir ali na história do paciente oncológico. Associadamente, a gente pode ter, então, histórias que vão se somando. A resposta ou a causalidade genética do câncer é 10 a 20% responsável ali para a gente ter o início do câncer. Na verdade, a maioria, né, de 80 a 90% do fator causal de câncer são fatores de risco modificáveis. Daí a importância da gente entender efetivamente o peso que a gente tem em cima da modificação desses números e também do entendimento da gente saber como conduzir o nosso paciente, que muitas vezes tem muita culpa achando que eu fiz de errado, porque eu não comi isso, porque eu não comi aquilo, eu acabei tendo câncer. Então a gente também cuidar para que aquele paciente entenda e se livre dessa culpa. A gente vai ter que, depois do diagnóstico, escrever uma nova história junto com aquele doente, com novas escolhas alimentares, né? Para que a gente conduza aquela alimentação, conduza aquela terapia nutricional da forma mais tranquila possível, né? E aí, lógico, desfazendo esses elos de hábito alimentar que eram muito comuns e corriqueiros. Quando a gente pensa somente na obesidade e câncer, a gente pensa em mau hábito alimentar, a gente pode pensar em consumo baixo dos alimentos protetivos ou consumo alto dos alimentos que corroboram para aquele estágio de obesidade, que vão desde o excesso do consumo de carboidratos e açúcares e gorduras, né? E quando a gente pensa num aumento do consumo de carboidratos e açúcares, a gente pensa em hiperglicemias, a gente pensa em resistência periférica à ação da insulina e também em aumento de GF1, por exemplo. Todos eles também relacionados com causalidade ou com uma fotografia de como está o indivíduo naquele momento do diagnóstico, por exemplo, de um câncer de mama, de um câncer de cólon, por exemplo, relacionado à obesidade. Então, é uma teia onde estão efetivamente interrelacionados. E aí a importância da gente entender um pouco essa trama, né? Mas trazendo aqui para a consulta na parte
vamos dizer assim, prática, o que ficou em Vegas, ficou em Vegas. Para que aquele paciente entenda, né, eu acho que ele tem que entender quais as relações entre a alimentação e o diagnóstico dele, mas que ele não traga culpa, porque já não tem mais como mudar. Teria como mudar se a gente estivesse ali naqueles 2 iniciozinhos, né, do tumor, né, da iniciação da carcinogênese, do processo de carcinogênese, de forma silenciosa. Depois, quando a gente entra no estágio de progressão, a gente já não tem mais como atuar, e aí a gente já recebe esse paciente no nosso consultório com um diagnóstico. Fica aqui também um pensamento do quanto a gente pode intervir de forma positiva, minimizando esses números que impactam diretamente sobre os cofres, até difícil de falar, sobre os cofres públicos, né? E sobre o sistema, como encharca o Sistema Único de Saúde com esses pacientes que poderiam não estar ali, né? Qual é o incentivo que a gente tem que dar para essa população para que eles tenham a compreensão que é real e sabido sobre mau hábito alimentar, mau comportamento alimentar, estilo de vida inadequado, né? Dentro da responsabilidade aí de causalidade de doenças crônicas não transmissíveis, e aqui a gente falando de oncologia. Então, esse entendimento é muito importante, esse posicionamento é muito importante, mas também que você conduza o seu paciente da forma mais tranquila possível, porque depois do diagnóstico, a gente tem que interferir também nessas respostas fisiológicas e metabólicas, né? Mas de forma lenta e gradual, até para que o paciente não tenha um impacto negativo dessa intervenção, que vai impactar também de forma negativa na resposta dele do tratamento, seja o tratamento infundido, tratamento cirúrgico, enfim. E aí a gente vai minimizando, como se fosse silenciando esse histórico que ele tem. Porque do contrário, se esse paciente continuar ainda tendo contato com esses agentes promotores, a gente não vai ter uma resposta desse tratamento. A gente vai ter, obviamente, uma complicação nesse processo. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a trabalhar é realmente silenciar ou diminuir o contato desse paciente com esses agentes promotores, né, que já fizeram essa história toda ou se somaram a essa história que seja genética que esse paciente já tinha previamente, né? Então é isso, o papo de hoje é a gente falou já de estadiamento, a gente falou de estagiamento aqui na carcinogênese. Uma beijoca vitaminada e até a próxima.